Bora, vamos fazer mais um vídeo, mais uma live falando de Deus, da palavra de Deus, da nossa Bíblia Sagrada, de riqueza, de sabedoria e vida plena. E vida plena, tudo o que Deus criou de bom para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Vamos fazer hoje a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 35, do livro de Gênesis. Então vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar versículo por versículo, o capítulo 35 do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, para quem não conhece, é o livro da criação, onde Deus criou todas as coisas boas e maravilhosas para mim e também para você. E para isso vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho. Vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida, o livro da vida. E se você acredita nisto ou não, tudo bem, não estamos aqui para se desfazer, nem para criticar, nem para julgar as crenças e as religiões de ninguém. Nosso objetivo aqui é sempre levar uma palavra de motivação, de paz espiritual, de riqueza, sabedoria e vida plena para todas as pessoas. Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, o livro de Gênesis, que é o primeiro livro aqui da nossa Bíblia Sagrada, ou seja, o livro onde Deus criou todas as coisas. Deus fez a luz, Deus separou os mares, Deus separou as águas, Deus criou os vegetais, os animais e também a espécie humana. É a espécie humana. E tudo que você precisa para sobreviver nessa terra já foi criado por Deus. Tudo que você precisa para ter riqueza, prosperidade, abundância, paz espiritual, tudo que você precisa, Deus já criou, já está à sua disposição. Basta apenas você acessar, você aprender a acessar. E como uma das maneiras que você pode fazer para você saber porque determinadas coisas acontecem na sua vida, porque a riqueza não vem, porque a sabedoria não vem até você, você vai achar, você lendo a Bíblia, você lendo o seu manual, lendo o manual de instruções para a vida, que é a nossa Bíblia Sagrada, Então, hoje vamos fazer a leitura do capítulo 35, mas antes de começarmos, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Lembre-se, você não precisa pagar nada, é totalmente gratuito, é de graça, Basta você apertar um botãozinho aí, seja no seu computador, no seu celular, no seu tablet ou no seu notebook. De onde você estiver assistindo a este vídeo, aperta o botãozinho aí, ó, e inscrever-se, ó, tá aí preto e branco. Basta você apertar esse botãozinho aí e se inscrever aqui no nosso canal. Valeu? Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Perfeito? E hoje, atualmente, estamos passando pela história de Jacó, Estamos fazendo a leitura agora da história de Jacó. Lembrando que todos os capítulos anteriores, já fizemos a leitura dos capítulos anteriores, aqui é uma continuação da história, agora a história de Jacó. Então já fizemos a leitura dos capítulos anteriores, e se você quiser ver este material, basta você apertar aí, você vê aí na nossa playlist chamada Gênesis. A nossa playlist já tem exatamente 34 vídeos, chamada de Gênesis. Você vai ver aí capítulo por capítulo, todos os capítulos anteriores ao 35, ou seja, até o 34 já está feito, já fizemos os vídeos. Então vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa leitura.
capítulo 35 do livro de Gênesis, e diz assim: E Deus disse a Jacó, ou seja, depois de tudo que já tinha acontecido com Jacó, e Deus disse a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar para Deus, que te apareceu quando tu fugias da face de seu irmão Esaú. Quando você fugia da face de Esaú, seu irmão, teu irmão. Então levanta, Jacó, saia desse lugar onde você está, sobe até Betel e habita lá. E habita lá, né? Aquele lugar onde que você conheceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Versículo 2: Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: Lançai fora os deuses estranhos que estão entre vós, e sede puros, e sejam puros, e mudai as vossas vestes. Então Jacó se levantou, disse à sua família e a todos que estavam ali com eles: Peguem todos os deuses, todas as estátuas que estão com você, de deuses, de outros deuses que não sejam o meu Deus, e joguem fora, se desfaçam delas, e sejam puros perante o meu Deus. E mudem também as suas vestes, mudem as suas roupas. Versículo 3: Levantemo-nos e vamos a Betel, e lá eu farei um altar para Deus, que me respondeu no dia da minha angústia, e esteve comigo no caminho em que eu andei. Então levantemos, vamos até Betel, e lá eu vou fazer um altar em homenagem ao meu Deus que esteve comigo no tempo da minha angústia, nos dias da minha angústia, né? E andou comigo por onde eu andei. Versículo 4: E eles deram a Jacó todos os deuses estranhos que estavam em suas mãos, e todos os seus brincos que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Então Jacó, só lembrando que devido à desonra da filha de Jacó, Diná, os dois filhos de Jacó, Ruben e Levi, foram e assassinaram e mataram todos os homens da cidade de Siquém. E se apoderaram e transformaram em servos as mulheres e os pequeninos, ou seja, as mulheres e as crianças, foram levadas como servos, todas as mulheres e todas as crianças. Então é para este povo que Jacó está pedindo ali: olha, peguem todas as imagens de Deus, de todos os deuses que vocês têm aí, e tragam até mim. E as pessoas assim fizeram. Então Jacó pegou todas aquelas imagens e escondeu debaixo do carvalho, o carvalho da cidade de Siquém. Siquém era filho de Ramô, que era ali o rei daquela cidade. Siquém era seu filho, o príncipe Siquém. E Siquém foi quem violentou e desonrou Diná, que era a filha de Jacó, E isso trouxe revolta entre os irmãos de Diná, entre os filhos de Jacó, e dois deles se aproveitaram da ocasião que os homens daquela cidade todos haviam sido circuncidados e estavam em fase de recuperação, estavam se recuperando daquela que poderíamos dizer hoje de uma cirurgia de fimose. Eles estavam ali se recuperando daquela cirurgia e foram atacados pelos filhos de Jacó, Ruben e Levi, e mataram todos os homens ali da cidade. Saquearam a cidade, levaram todos os bens, todos os rebanhos, todo o ouro, toda a prata, todas as riquezas para as terras de Jacó. Versículo 5: E eles viajaram, e o terror de Deus estava sobre as cidades que estavam ao redor deles, e eles não perseguiram os filhos de Jacó. Então eles saíram, eles viajaram, né? E todas as cidades por onde Jacó passava com sua comitiva, com seu grupo, sua família, ninguém se atrevia a atacar Jacó de maneira nenhuma, porque todos aqueles povos temiam o Deus de Israel, ou seja, o Deus de Jacó. Versículo 6: Então Jacó veio à luz, que está na terra de Canaã, isto é, Betel. Então, Betel também era chamada de luz.
Luz era Betel, Betel era luz. Ele e todo o povo que estava com ele. Então Jacó veio à luz, foi até Betel. Ele e todo o povo que estava com ele se dirigiram até Betel. E Betel estava em Canaã, fazia parte da cidade de Canaã. Versículo 7. Ele edificou ali um altar e chamou o lugar de El-Betel, El-Betel, porque ali Deus lhe apareceu quando ele fugia da face de seu irmão. Então ele edificou ali um altar e chamou aquele lugar de El-Betel, porque ali Deus havia aparecido para ele quando ele estava fugindo do seu irmão. Lembre, é quando Jacó vê a escada, na escada que vai da terra até o céu, e os anjos de Deus desciam e subiam aquela escada. E lá em cima, no topo da escada, lá em cima estava Deus. Lá em cima estava Deus. Versículo 8. Mas morreu Débora, ama de Rebeca, e ela foi sepultada abaixo de Betel, debaixo do carvalho, e o nome do lugar foi chamado de Alon-Bacote. Alon-Bacote. Então, logo em seguida, morreu Débora, que era ama de Rebeca, e ela foi sepultada abaixo de Betel, debaixo do carvalho, e o nome do lugar foi chamado de Alon-Bacote. Versículo 9. E Deus apareceu a Jacó novamente. E Deus apareceu a Jacó novamente, quando ele veio de Padã-Arã e o abençoou. Então Deus apareceu novamente para Jacó e o abençoou, quando ele veio de Padã-Arã. Versículo 10. E Deus lhe disse: teu nome é Jacó, teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel será o teu nome. E ele chamou seu nome de Israel. Então Deus disse, quando Jacó veio, quando Jacó saiu de Padã-Arã, então Deus apareceu para ele novamente e falou: a partir de agora seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Foi assim que Deus fez com Abraão também e fez com Sará. Com Sará, que transformou o nome dela em Sara. Perfeito? Então ele fez a mesma coisa aqui com Jacó e transformou o nome de Jacó. Jacó deixou de ser chamado Jacó e passou a ser chamado Israel. Versículo 11. E Deus lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja frutífero e multiplique uma nação e uma multidão. Então Deus, e aí onde é que surge a nação de Israel? Deus muda o nome de Jacó e diz para ele: olha, a partir de agora seu nome será Israel, não mais Jacó. E seja frutífero e se multiplique em uma grande nação, e virão de ti, e nações virão de ti, e reis virão dos teus lombos. E nações virão de ti, e reis virão dos teus lombos. Versículo 12. E a terra que eu dei a Abraão e a Isaque, a ti eu a darei, e a tua semente depois de ti eu darei a terra. Então toda a terra que eu dei a Abraão e a Isaque, a ti eu a darei, e a tua semente depois de ti eu darei a terra. Então toda a terra que eu dei para Abraão e para Isaque, eu vou dar para você. E para todas as suas sementes, a terra eu darei. Versículo 3. E Deus subiu do lugar em que falou com ele. E Deus subiu do lugar em que falou com ele. Versículo 14. E Jacó levantou um pilar no lugar que falou com ele, um pilar de pedra, e ele derramou uma oferta de bebida nele, e derramou óleo nele. Então Jacó levantou um pilar naquele lugar e derramou uma oferta de bebida nele, e derramou óleo nele, naquele pilar ali, e Jacó derramou, bebida e óleo naquele pilar. Versículo 15. E Jacó chamou Betel, o nome do lugar onde Deus falou com ele. Então Jacó, naquele lugar ali, ele deu o nome para aquele lugar de Betel, que foi o lugar onde Deus falou com ele. Versículo 16. E eles partiram de Betel, e era um curto caminho para chegar a Efrata.
e Raquel entrou em trabalho de parto, e ela teve dificuldades no parto. Então eles estavam se dirigindo, eles saíram de Betel, que foi o lugar onde que Jacó falou com Deus, Deus falou com Jacó, e se dirigiam para Efrata, que era uma distância até considerada curta, né? Mas aí Raquel estava grávida novamente, né, do segundo filho, porque o primeiro filho dela foi José, que mais para frente nós vamos falar muito de José, o famoso José do Egito. Perfeito? Então eles estavam saindo de Betel, se dirigindo para Efrata, e no caminho de uma cidade para outra, Raquel entrou em trabalho de parto. Então Raquel iria dar à luz a um segundo filho para Jacó. E ela teve dificuldades no parto. Então perceba, eles saíram de uma cidade, Raquel já grávida, né? Raquel já grávida, numa gravidez já adiantada, e nessa viagem de uma cidade para outra, Raquel entrou em trabalho de parto, só que ela teve dificuldades para conceber um filho, o segundo filho, para Jacó. Versículo 17. E aconteceu que, quando ela estava com dificuldades no parto, a parteira lhe disse: Não temas, tu terás este filho também. Então ela estava em dificuldades para dar à luz, em dificuldades com o parto, né? Para ter o parto. Mas a parteira disse a ela: Não temas, tu vai ter este segundo filho também. Versículo 18. E aconteceu que, enquanto sua alma partia, porque ela morreu, ela chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Então o que aconteceu é que Raquel teve dificuldades para dar luz a Benjamim, e ela veio a falecer. Ela veio a falecer no parto. A criança sobreviveu, mas Raquel morreu. E ela deu o nome à criança de Benoni, mas o pai, mais Jacó, chamou ele de Benjamim. E Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Então Raquel, ela faleceu e ela foi sepultada ali mesmo no caminho de Efrata, que é Belém, o que nós chamamos hoje de Belém. Versículo 20. E Jacó colocou um pilar sobre seu túmulo. Este é o pilar do túmulo de Raquel até este dia. Então, Raquel veio falecer porque ela teve dificuldades para dar luz a Benjamim. Perfeito? Ela veio e morreu. Eles estavam em viagem, saindo de uma cidade para outra. E ali Jacó fez um pilar na sepultura da sua amada mulher, E este pilar está até hoje, até os dias de hoje lá, né? E Jacó colocou um pilar sobre o seu túmulo. Este é o pilar do túmulo de Raquel, até este dia. Versículo 21. E Israel viajou e estendeu sua tenda além da torre de Éder. Então, Jacó, ou Israel, viajou e estendeu sua tenda até a torre de Éder. Então ele viajou, ele continuou em viagem, mesmo depois da morte de Raquel, né? Deram lá um jeito de criar, né? De criar Benjamim, e ela morreu. Raquel veio a falecer, e Israel continuou a viagem e estendeu sua tenda até a torre de Éder. Versículo 22. E aconteceu que, quando Israel habitou naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o escutou. Ora, os filhos de Jacó eram 12. Então o que aconteceu é que depois, né, quando Israel já estava habitando naquele lugar, o seu filho Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Então, só lembrando, Ruben é aquele irmão de Diná, que juntamente com Levi, eles foram lá e mataram todos os povos da cidade de Siquém. Mataram todos os homens da cidade de Siquém. Roubaram todos os tesouros, todas as riquezas ali daquela cidade, e levaram as mulheres e as crianças como cativos, como servos, como escravos. Então Israel o escutou. Ora, os filhos de Jacó eram 12. Então Jacó, nesse
momento, nessa época aí já tinha 12 filhos homens, 12 filhos homens, fora Diná, que é mencionada aqui na Bíblia, que Diná era filha de Lia com Jacó. Versículo 13: os filhos de Lia, Ruben, primogênito de Jacó, e Simeão e Levi e Judá, e Isacar e Zebulon. Então esses são os filhos de Lia, são os filhos de Lia com Jacó. No total 6, né? Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Então são as tribos mais poderosas aqui que se pode falar, as tribos mais poderosas aqui de Israel. Versículo 24: os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Assé. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padá-Arã. Versículo 27. E Jacó veio a Isaque, seu pai, em Manré, a cidade de Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque peregrinaram. Então, aqui fala dos filhos, né? Os filhos aqui de Jacó, os filhos que Jacó teve com Lia, que foram 6, os filhos que Jacó teve com Raquel, que foram 2, os filhos de Jacó com Bila, a serva, no caso de Raquel, que é Dan e Naphtali, mais 2, e os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Assé. Então, a mulher que teve mais filhos aqui com Jacó foi, na verdade, Lia, né? Que ela teve 6 homens, mais uma menina, mais uma mulher, no caso a Diná. Versículo 28. E os dias de Isaque foram 180 anos. Então Isaque teve uma grande vida, né? Ele viveu 180 anos. Ele viveu 180 anos, o pai de Jacó. Viveu 180 anos. Versículo 29, o último versículo aqui do nosso capítulo, mais uma leitura magnífica, de muita sabedoria, de muito conhecimento, muito entendimento, que a gente começa a perceber como é que as coisas funcionam, e quando você tem entendimento próprio, sua mente começa a se expandir, você começa a enxergar as coisas de outra maneira, da sua maneira, não da maneira que as pessoas propõem as coisas para você. Então, versículo 29, e Isaque entregou o Espírito e morreu. Então, Isaque entregou o Espírito. O que vem exatamente a ser isso? Porque o Espírito nada mais é do que a vida. Você não é nada a não ser a matéria. Tudo isso aqui é só matéria. Mas quem conduz você de verdade é o seu Espírito. É o sopro de vida que Deus põe dentro de você. É o seu Espírito. É o seu Espírito. E quando você entrega o Espírito, o que acontece? Você está devolvendo este sopro de vida, você está devolvendo o Espírito ao nosso Senhor. Então Isaque entregou o Espírito e morreu, e foi reunido ao seu povo, sendo idoso e pleno de dias. Realmente, 180 anos é uma vida muito longa, bem longa. E seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Então, Esaú e Jacó o sepultaram. Como aconteceu no caso de Abraão, quando Abraão morreu, seus dois filhos, Abraão teve vários outros filhos, mas seus dois filhos, os dois filhos principais, o mais velho Ismael e o mais amado, que foi Isaque, os dois se uniram e foram lá e sepultaram Abraão. Agora, tanto Jacó como Esaú se unem para sepultarem Isaque. Então Isaque com Ismael sepultaram Abraão, e Jacó com Esaú sepultaram Isaque. Então, esta foi a nossa leitura, e o comentário. Esta foi a nossa leitura, e esta
e o nosso comentário do capítulo 35 do livro de Gênesis. Então, para você que acompanhou aí nosso vídeo aí por 1 minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. E para você que ficou até o final, muito obrigado também para você, que Deus te abençoe, te dê muita paz de espírito, muita sabedoria, muita riqueza e vida plena. O nosso objetivo é estarmos aqui amanhã para fazer a leitura do próximo capítulo, que vai ser o capítulo 36 do livro de Gênesis. Então, não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal, não precisa pagar nada, é totalmente gratuito, basta você apertar o botãozinho aí, ó, de inscrever-se, tá? No seu computador, no seu tablet, no seu notebook ou no seu celular, aperta o botãozinho aí de se inscrever, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho, para que esse trabalho chegue para mais e mais pessoas e que a gente possa levar muita paz espiritual, muita riqueza, muita prosperidade e vida plena para todas as pessoas. Para quem, quanto mais pessoas a gente possa atingir, possa alcançar, melhor é para todo mundo. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente recebe. Ajudou, recebeu. Ajudou, recebeu. Perfeito? Então, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida grandemente. E até amanhã, se assim Deus quiser. Valeu!